amigos internautas, bem-vindos ao Washington Fora de Horas desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Convosco está no Estúdio 2 da Voz da América, na produção Jaime Faria, na apresentação está Ana Guedes. Vamos então aqui às manchetes desta terça-feira. Em Angola, diálogo sobre a autonomia de Cabinda deve incluir a ala militar da FLEC, isto segundo analistas. Ainda em Angola, a INAC, o Instituto da Criança, diz que mais de 50 crianças agredidas fisicamente no país. Em Moçambique, morto um suspeito assassino de uma criança albina em Morrumbala. Ainda em Moçambique, sequestro e assassinato de taxistas atinge níveis alarmantes. Vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias. E começamos com Angola. Líderes cívicos e figuras independentistas de Cabinda, contactadas pela Voz da América, deram uma nota positiva à autonomia para a província nos moldes em que foi sugerido pelo líder da UNITA, mas defendem que o diálogo interno tem de incluir a ala militar da FLEC. Na última visita a Cabinda, Adalberto Costa Júnior disse que vai levar em breve ao Parlamento uma proposta de autonomia para Cabinda, por entender ser, e citamos, uma solução que muitos países da África, Europa, Ásia e América Latina abraçam para resolver determinadas reivindicações regionais. Costa Júnior disse ser apologista de uma autonomia que saia de uma negociação verdadeira, sincera e transparente para definir o tipo de autonomia e não uma negociação imposta, porque isso, disse, não é diálogo. Para Clemente Coelho, da sociedade civil organizada, a autonomia política e administrativa de Cabinda serviria de fase preparatória para a autodeterminação e independência de Cabinda. Alexandre Coanga Nzito, responsável da Associação Cultural e Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, também defende que a proposta da UNITA terá de ser discutida entre os movimentos independentistas, tanto os pacíficos como militares. A UNITA tem de ouvir a ala pacífica e a ala militar, disse ele. O advogado e presidente do Movimento da Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania, Arão Tempo, defende que um debate interno em torno do tema só terá sentido se incluir a ala militar da FLEC. Tempo entende, entretanto, que se a proposta não encontrar sensibilidade por parte do governo, não vai surtir qualquer efeito. Teremos mais na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola e também na nossa página no internet voaportuguês.com. E continuamos com Angola. O Instituto Nacional de Criança diz que mais de 50 menores foram agredidos fisicamente por familiares em várias partes de Angola, isto na última semana. Citado pelo Novo Jornal, a porta-voz do Instituto Nacional da Criança, Rosalina Domingos, disse que a linha da denúncia SOS recebeu 410 queixas de violência contra crianças. Entre os casos consta em Viena, na cidade de Luanda, 2 menores de 10 e 14 anos espancados pelo próprio pai que lhes chamava feiticeiras. Em Benguela, no município da Beia Farta, uma adolescente de 13 anos foi abusada sexualmente pelo pai de 38 anos. Os casos foram encaminhados para a polícia. E vamos até Moçambique. Uma multidão furiosa linchou no fim de semana um dos 3 homens suspeitos de matar uma criança albina na vila de Morrumbala, na província central da Zambésia. Os suspeitos, reporta a Agência de Informação de Moçambique, a AIM, raptaram a criança, assassinaram-na e amputaram-lhe as pernas. Invadiram a casa depois e esfaquearam os pais da vítima, cujo corpo, sem membros, foi encontrado numa mata. A população enfurecida iniciou a busca dos suspeitos, tendo encontrado um que alegadamente confessou o crime. A multidão então espancou até à morte. Outro suspeito foi localizado sábado, tendo escapado da morte graças à intervenção da polícia, que usou balas de borracha e balas reais para dispersar a multidão. Nisso, 5 pessoas ficaram feridas e um jovem de 24 anos acabou por perder a vida. Em Moçambique, os albinos são perseguidos e mortos alegadamente por membros para que sejam retirados membros do seu corpo, os quais serão usados em práticas que, alegadamente, dão riqueza. Ainda em Moçambique, 7 condutores de motocicletas táxi foram mortos e outros 21 escaparam em assaltos nos últimos 6 meses em Chimoio, na província moçambicana de Manica.
A situação resulta na redução deste serviço de táxi, que ajuda a minimizar a falta de transporte urbano na cidade de Chimoio. O caso mais recente ocorreu a 2 de fevereiro, num subúrbio de Chimoio, onde um grupo de 3 jovens solicitou um serviço de táxi e, após a chegada do operador, forçaram-no a entregar a moto e depois assassinaram-no com golpes de baioneta. Neto Chigando, o presidente da Associação dos Taxistas de Motorizadas em Manica, afirmou que os sequestros e assassinatos dos operadores continuam a tirar o sono aos seus associados. Um dos sobreviventes, Rogério Nelson, disse que na maioria das vezes os assaltantes fazem-se passar por clientes e até chegaram mesmo a pagar pelo serviço para criar uma certa confiança no condutor. Nesta segunda-feira, a polícia de Moçambique, em Manica, disse que desativou um grupo de jovens suspeito de assaltos aos mototaxistas, tendo na operação recuperado bens roubados. Mateus Mundi, o porta-voz da polícia em Manica, acredita que um dos jovens detidos é o líder que coordenava todas as ações criminosas de assalto aos operadores e o mesmo foi alvejado ao tentar resistir à detenção. E vamos agora até à Guiné-Bissau, onde o líder do movimento Alternância Democrática, o Madem G15, Brahima Camará, diz que a Guiné-Bissau está a ser conduzida por uma ditadura e que põe em causa a democracia. Não é normal, disse ele. É intolerante. Vim morrer aqui na minha terra, basta. Isso é uma ditadura. Não é possível, disse Camará. Camará fez a declaração na sequência da detenção por algumas horas de 12 dos dirigentes do seu partido, incluindo um deputado, quando o foram receber ao aeroporto. Ainda sobre os últimos desenvolvimentos, o presidente interino do PRS, Fernando Dias, confrontado com uma forte oposição interna e de costas voltadas para o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, afirmou ontem que a democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau e questionou mesmo o silêncio da comunidade internacional. O Presidente Umaro Sissoco Embaló disse que, citamos, quem me conhece sabe que não posso ser cultura de violência. Não, isso não pode fazer parte de mim. Fim de citação. E acrescentou: a cultura de violência não pode fazer parte da cultura do Umaro Sissoco Embaló, destacou ele. E vamos agora para um país vizinho, o Senegal, onde os legisladores votaram na noite de ontem o adiamento das eleições presidenciais deste mês até dezembro próximo, uma medida sem precedentes que suscitou preocupação internacional sobre um país normalmente visto como estável na África Ocidental. Depois de horas de debate sobre o adiamento e depois da polícia ter retirado à força alguns deputados da oposição que se encontravam na Câmara, os legisladores adotaram a medida no final da noite. A lei contém uma disposição para manter o presidente Macky Sall no cargo até que o seu sucessor seja empossado. O clima no Parlamento estava tenso no início da noite, com alguns deputados a confrontarem-se aos empurrões, levando a um recesso temporário. A atmosfera no Senegal tem estado tensa desde o passado sábado, quando Macky Sall, o presidente, anunciou um adiamento da votação que deveria ter lugar este 25 de fevereiro, poucas horas antes de ter início a campanha eleitoral. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E o África Agora está disponível em direto no nosso site voaportugues.com, também no Facebook e no YouTube. De recordar que o programa começa às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Esta semana vamos falar de mutilação genital feminina com Mónica Ferro, do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Londres. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, não se esqueça, pode usar o nosso número do WhatsApp 202 561 9433. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reúne hoje com líderes do Egito e o Catar por entre
um impulso para um novo cessar-fogo temporário em Gaza e um aumento na ajuda humanitária aos palestinianos. Blinken reuniu com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, no Cairo, durante a sua quinta visita ao Médio Oriente desde o início da guerra em Gaza entre Israel e os militantes do Hamas. Blinken espera avançar com um potencial acordo, cessar-fogo e também planeamento pós-guerra, enquanto se reduz as tensões regionais. A sua visita ocorre também num contexto de preocupações crescentes no Egito sobre as intenções declaradas de Israel de expandir o combate em Gaza até áreas na fronteira com o Egito, que estão repletas de palestinianos deslocados. O Egito alertou que a implantação israelita ao longo da fronteira ameaçaria o tratado de paz que os dois países assinaram há mais de 4 décadas. Blinken iniciou a sua visita ontem, segunda-feira, na Arábia Saudita. Ele tem também paragens programadas em Israel e na Cisjordânia, ocupada por Israel. E continuamos aqui a falar de Médio Oriente. A última vaga de ataques aéreos dos Estados Unidos no Iraque, destinada a atingir alvos associados a quase 170 ataques de milícias apoiadas pelo Irão contra as forças dos Estados Unidos na região, parece estar a expandir a fissura entre Washington e Bagdá. O Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens na sexta-feira mostrando um bombardeiro B-1 descolando, para atingir 3 locais no Iraque, bem como outros 4 na Síria. Os bombardeiros destruíram mais de 80 alvos individuais, incluindo centros de comando e controle e centros de inteligência, até instalações de armazenamento de mísseis e drones, de acordo com as últimas avaliações dos Estados Unidos. Os ataques são os primeiros de uma resposta multifacetada da administração do presidente Joe Biden ao ataque dos militantes apoiados pelo Irão, que mataram 3 soldados norte-americanos. Mais operações militares dos Estados Unidos são esperadas nos próximos dias. A administração Biden está a reimpor sanções a uma empresa mineira estatal venezuelana e a ameaçar com mais ações depois de, na semana passada, o Tribunal Superior da Venezuela ter impedido um líder da oposição de concorrer às eleições presidenciais. Mas será que isso vai influenciar o presidente Nicolás Maduro ou apenas empobrecer e intimidar ainda mais o povo venezuelano? Washington está a dar ao líder autoritário da Venezuela uma escolha difícil: permitir a realização de eleições competitivas ou enfrentar consequências económicas. Até agora, o presidente Nicolás Maduro parece preferir a segunda opção, elogiando o Tribunal Superior do seu país por ter impedido a sua adversária Maria Corina Machado e prometendo continuar a governar a nação rica em petróleo. Nada vai me parar, vou continuar nas ruas, vou continuar a lutar, vou continuar a proteger-vos. E para os queimar, vou continuar a governar este país com o apoio do povo venezuelano. Esta posição tem consequências para ambos os países. Maduro mantém a decisão de desqualificar o seu opositor, irá perder as tão necessárias receitas do petróleo e o seu desafio pode acelerar a hemorragia de ainda mais pessoas naquela que é já a pior crise de deslocados do mundo. Cerca de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram, muitos para os Estados Unidos, na última década. A Casa Branca diz que o regime de Maduro prometeu reformas no ano passado e espera que sejam cumpridas. O regime de Maduro assumiu compromissos no turno sobre o que iria fazer para permitir eleições livres e justas e permitir a participação ativa da oposição. Tem até a primavera para avançar com esses compromissos e nós vamos estar atentos a isso. Os partidários de Maduro veem as exigências de Washington de forma diferente, tendo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, apelidado os Estados Unidos de sequestradores. Machado, que observou que 3 milhões de pessoas a apoiaram nas primárias presidenciais de outubro, descreveu a decisão que a impediu de concorrer como delinquência judicial. Eu represento essa soberania popular. Não podem realizar eleições sem mim e sem os milhões de venezuelanos que votaram nesse dia. Será que a campanha de pressão de Washington vai funcionar ou será que Maduro vai aprofundar a crise económica que a sua liderança criou? Os analistas não têm certeza. Estamos numa situação em que Maduro está a conseguir quase tudo o que quer, enquanto os Estados Unidos, em troca, estão a conseguir muito pouco, o que é muito prejudicial para a causa da liberdade e da democracia na Venezuela. Acevedo acha que Washington deve pressionar mais
e mais rápido. Não acho que devemos esperar. Penso que deram demasiadas oportunidades a Maduro e ele não cumpriu a sua parte do acordo. Eu também voltaria a impor novas sanções, especificamente sanções secundárias e terciárias contra governos e regimes que estão a ajudar a instigar Maduro, porque isso é algo que normalmente não recebe a devida atenção. Enquanto Caracas tem até abril para ponderar esta possibilidade e marcar uma data para as eleições, alguns venezuelanos continuarão a marchar atrás de Maduro e muitos outros marcharão na direção oposta. E da Venezuela vamos subir até ao Brasil, onde o registro de novos armamentos caiu mais de 70% em 2023. No entanto, fações como o PCC e o Comando Vermelho burlam a fiscalização na fronteira com o Paraguai. Arma na mão e tiro no alvo. Essa foi a política do Brasil nos últimos anos: facilitar o acesso a armas leves para a população. Durante o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de pistolas entraram em circulação no país. Clubes de tiros surgiram em grandes quantidades. A ideia do ex-presidente era dar à população o direito de se autodefender ou proteger. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Em 2023, um novo governo assume. O primeiro ato de Lula foi revogar as medidas e adotar uma política anti-armamentista. Uma medida que deu certo. Um ano depois, caiu pela metade o número de novos portes. Foram quase 2.500 em 2023 e pouco mais de 28 mil armas registradas, 70% a menos do que no último ano do governo Bolsonaro. Os crimes letais com violência ainda seguem altos no Brasil. Foram mais de 40 mil mortes violentas em 2023, um número 4% menor que no ano anterior. Uma queda pequena, mas comemorada pelo governo. Rompindo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas, menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. E nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade. Mas enquanto a população tem menos armas às mãos, o crime organizado se fortalece. Pelas fronteiras, facções como o PCC e o Comando Vermelho conseguem importar armamentos pesados. Cada caixa de papelão dessas contém fuzis e pistolas que iriam armar o crime organizado brasileiro. A última grande operação foi no fim de 2023. A polícia conseguiu capturar 43 mil armas das mãos dos bandidos, avaliadas em mais de R$1 bilhão. Esse tipo de armamento que foi apreendido é um armamento de guerra. Ele é costumeiramente utilizado porque nós conhecemos como criminalidade ultraviolenta, que são os crimes que têm um potencial agressivo muito grande, como, por exemplo, roubos a carro forte, domínio de cidades, ações terroristas. Então, com certeza, teria um potencial lesivo extremamente grande para toda a sociedade. Uma das dificuldades para coibir o crime é o tamanho da fronteira do Brasil. São 17 mil quilômetros de extensão, fazendo divisa com 10 países da América do Sul. Não há efetivo suficiente para patrulhar toda essa área. Alguns países vizinhos, às vezes, têm essa importação direta, esse contrabando, esse tráfico de armas, e a gente sofre muito com isso também. Nas estradas, a polícia rodoviária tenta usar inteligência para evitar que armas e drogas cheguem nas grandes cidades. De São Paulo para a Voz da América, Edgar Maciel. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa.
não se esqueça, está a assistir a Washington fora de horas da Voz da América. Pode ainda aceder ao nosso conteúdo através da aplicação. Vá à sua loja de aplicações no telemóvel e faça então o download da aplicação. Voa, escolha a língua em que quer receber as notícias e terá assim todas as atualizações das notícias a qualquer momento. E agora chegou a vez de falarmos com uma convidada, é Cristiane Miguel. Ela é uma jovem angolana dentista e no ano passado a Cristiane esteve aqui nos Estados Unidos como bolseira do programa Mandela Washington Fellowship. Cristiane, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. Cristiane, quando você esteve aqui no ano passado, disse-nos que voltaria a casa, portanto voltaria a Angola, com a missão de mostrar que Angola faz parte do mapa. De que forma é que a sua experiência aqui nos Estados Unidos tem ajudado, de facto, a colocar Angola no mapa? Olha, bem lembrado. Vi que afinal ficou gravado. É assim, a primeira coisa que aconteceu logo a seguir ao programa é que, pela primeira vez, uma angolana participou na Conferência da África CDC de Saúde Pública e fui a única representante do país que levou falar sobre jovens na área de saúde pública, não é? Porque, além de dentista, também sou especialista em saúde pública. Então, realmente, mostramos que a Angola está no mapa. Foi uma surpresa para muitos, embora nós estejamos todos na África subsaariana, mas ainda assim todos ficaram admirados com a participação, porque na maior parte das vezes dentistas não costumam participar muito nessas atividades, geralmente são enviados médicos. Então, para mim foi uma honra poder participar e realmente representar o meu país e mostrar que estamos a dar passos na área de saúde, tanto na área de saúde geral quanto na área de saúde oral, que é a minha área. Cristiane, em que projetos é que está envolvida neste momento? Portanto, entre ser dentista e a saúde pública. Além de ser dentista e trabalhar na área de saúde pública, também sou facilitadora de um programa chamado YAL, que é um dos programas do Mandela Washington Fellowship. Por incrível que pareça, eles agora deram oportunidades a ex-participantes de poder serem facilitadores, ajudarem outros jovens também a conseguir se integrar no mercado de trabalho e na sociedade como líderes. Então, o que eu faço é facilitar os projetos de outros jovens, ajudá-los a desenvolverem liderança no seu âmbito de trabalho, na comunidade, na sociedade em que estão inseridos. E esses jovens são principalmente de Angola e Moçambique. Cristiane, uma coisa que acontece, as pessoas têm sempre receio de ir ao dentista, não é? O dentista é quase como o papão. E a ideia de ir ao dentista cria uma grande ansiedade nas pessoas. Portanto, como é que é a questão? Como é que um dentista acalma a ansiedade e os nervos criados por uma visita ao dentista? Isso é verdade. Na realidade, o que nós temos feito agora é estar melhor preparados em relação à parte psicológica para poder também preparar o paciente. Em que sentido? Antes de fazer qualquer procedimento, explicar ao paciente o que vai ser feito, falar a verdade se vai ter alguma intercorrência com dor ou não, mas mostrando sempre as melhores soluções para o paciente. Por quê? Quando você passa essa confiança para o paciente e passa o passo a passo, que é o plano de tratamento para o paciente, é mais fácil confiar em si e passar a diminuir o medo e a ansiedade que tem. A ansiedade, na realidade, todos têm, não é? Até eu mesmo tenho essa ansiedade, mas ainda assim, é importante nós termos essa conversa com o paciente e não chegar direto a fazer já o tratamento e realmente conhecer esse paciente. Na primeira consulta é importante que nós tenhamos esse contato com o paciente, conhecer o paciente, ver os seus medos, saber o que é que o paciente gosta, o que é que não, para que a gente tenha a melhor experiência com o paciente possível e ele também aproveite a estadia dele durante o processo de tratamento no dentista. Eu acho que isso tem resultado. Mais pessoas têm procurado o dentista, mais pessoas têm se importado com a saúde oral e têm melhorado a experiência que têm tido e a opinião também. Cristiane, a minha última pergunta é como é que está a saúde oral em Angola? Está a melhorar, estamos a andar, posso até dizer passos largos.
O número de dentistas em Angola cresceu muito, aumentou muito. Além disso, os dentistas estão mais preocupados em especializar-se. Embora ainda não tenhamos muitos cursos de especialidade cá em Angola, mas ainda assim muitos de nós vai para a diáspora para fazer os cursos e acaba retornando. Isso tem ajudado a melhorar a qualidade da odontologia em Angola. E claro, isso vai se refletir ao longo dos anos, principalmente nos próximos anos, uma melhoria na qualidade de saúde oral. Para quem trabalha no setor privado, assim como eu, já sinto essa diferença, porque eu já vejo que há muito mais pacientes à procura dos nossos serviços e já tem uma mente muito mais aberta em relação à questão financeira, porque infelizmente é caro o tratamento, mas ainda assim já tem uma mente mais aberta em relação a aplicar e a investir na saúde oral, e que isso tem gerado bons resultados. Cristiano Miguel, muito obrigada pela sua participação. Tivemos com uma jovem dentista angolana, tivemos a falar de saúde oral e como é que se acalmam os receios de quando nos temos que sentar no banco do dentista. Obrigada e boa sorte. Muito obrigada, um abraço a todos e feliz 2024. Obrigada. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Este é o Washington, fora de horas da Voz da América. Não esqueça, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, durante 30 minutos, para levar informação e notícias atualizadas. Portanto, esperamos a vossa colaboração, a vossa cooperação e, acima de tudo, a vossa presença e também que nos digam como veem, de onde veem este programa e também nos deem a vossa opinião sobre o nosso trabalho. Só assim é que nós podemos melhorar e também atender às necessidades informativas da nossa audiência. E não esqueça, então, também, sexta-feira temos o África Agora e esta sexta-feira vamos falar de um tema bastante sensível, vamos falar da mutilação genital feminina. Vamos ter aqui uma perita das Nações Unidas sobre este assunto. Portanto, se tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, envie-nos para nós aqui para a Voz da América, que nós iremos colocar à nossa convidada especial. O África Agora começa às 16 horas Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e às 19 horas em Moçambique. E vamos aqui recapitular aqui os títulos que tivemos nesta nossa meia hora, nesta terça-feira, aliás. Enganei-me no dia. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Falámos aqui de Angola, onde o diálogo sobre a autonomia de Cabinda deve incluir a ala militar da FLEC, isto segundo analistas, e isto depois do presidente do maior partido da oposição de Angola, UNITA, Adalberto Costa Júnior, numa visita à Cabinda, ter dito que vai colocar ao Parlamento exatamente uma proposta para a autonomia de Cabinda, um assunto extremamente sensível em Angola. Também em Angola, o Instituto da Criança diz que mais de 50 petizes foram agredidos fisicamente no país nas últimas semanas. Em Moçambique foi morto um suspeito, assassino de uma criança albina em Morumbala. A questão dos albinos é também uma questão extremamente sensível em Moçambique. E ainda em Moçambique, sequestro e assassinato de taxistas atinge níveis alarmantes. Estes temas que nós vamos ter na nossa emissão de rádio daqui por sensivelmente 3 horas. Esperamos então a vossa companhia. Não esqueça, aqui no estúdio, na apresentação esteve convosco Ana Guedes, a produção esteve a cargo do Jaime Faria e na imagem tivemos Ellen Cordén. Portanto, esperamos a vossa companhia amanhã, de novo, aqui para mais um Washington Fora de Horas, 30 minutos de notícias, informações. Até lá, votos de um bom resto de terça-feira. E então, até amanhã e, como sempre, estamos juntos. Bye, bye.